Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Há alguns anos, nós estamos vivendo um novo momento de seca. Especialistas garantem que essa seca irá continuar em algumas regiões, infelizmente. A forte seca em pontos do país e uma série de erros de planejamento instalou uma verdadeira crise da água, o que gerou a queda dos níveis dos reservatórios de abastecimento de grandes cidades, com destaque para São Paulo em 2014 e aqui no Distrito Federal, pertinho da gente, no ano passado e continua até hoje. São várias as razões. O Antônio Eustáquio Vieira, o nosso amigo Tonhão, presidente do MOVER, Movimento Verde de Paracatu, conversou em Brasília com o presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico lá do Distrito Federal, a ADASA, o senhor Israel Pinheiro, e ele falou sobre a situação no Distrito Federal. Eu queria, Israel, que você comentasse pra gente rapidamente, porque a gente sabe que Brasília está em racionamento até hoje, mesmo depois do período chuvoso, e tem passado por uma dificuldade muito grande com relação ao abastecimento público. Então eu queria que você desse aqui uma palavra pra gente, mostrando a real situação, o que vocês passaram e em seguida o que a ADASA está fazendo para tentar minimizar essa situação pela qual passa Brasília hoje. Bom, a gente realmente vive a maior crise hídrica de toda a história. O reservatório chegou o ano passado a 5%, ou seja, estava quase no volume morto. Esse ano, e aí foi foi implantado um racionamento de um dia sem água a cada 5 com água a cada 6 dias, 5 dias com água e um sem, e imposto uma restrição muito severa à tomada d'água pelos agricultores que passaram a ter direito a captar água apenas 3 horas por dia, um dia sim, outro não. Ou seja, nós vivemos, todos sofreram com essa questão hídrica sem precedentes. Primeiro, a coisa foi o racionamento, para diminuir a tomada d'água. Só para ter uma ideia, a CAESB captava por volta de 4,5, 4,6 metros cúbicos por segundo do reservatório descoberto, hoje está autorizada a captar apenas 3,3 metros, o que lhe obriga a fazer um racionamento, e esse racionamento aqui está submetido à população. Por outro lado, os agricultores foram reduzidos em 75% a sua capacidade de captar água nos afluentes do Rio Descoberto, o que foi uma situação muito crítica, muito penosa para os agricultores. Nós aqui hoje estamos defendendo projetos do Distrito Federal, tentando minorar, aumentar a disponibilidade hídrica lá na região do Descoberto, tentando minorar a situação difícil vivida pelos agricultores, principalmente que lá é uma região de pequenos agricultores que vivem praticamente da hortaliça e, enfim. Nós, além do racionamento, a gente trabalhou muito severamente, além de ter, como se diz, intensificado a fiscalização, a gente trabalhou muito com a alocação de água. Então, era toda semana reunião de negociação com os agricultores, com a CAESB, enfim, negociando a pouca água que tinha, tentando dividir de maneira que ninguém ficasse sem água de tudo, cada um contribuísse dentro do máximo possível para que o reservatório não secasse. Bom, Israel, eu queria saber de você o seguinte: a gente sabe que a dificuldade é muito grande quando você leva um trabalho de mobilização, de envolvimento da comunidade, no sentido de que a comunidade colabore e contribua com o momento que está vivendo. Conta pra gente essa experiência que vocês tiveram em Brasília, essa comunidade até hoje está envolvida, como é que foi isso? Olha, nós tivemos uma grande colaboração da imprensa, divulgando todo dia os níveis do reservatório, conclamando a sociedade a economizar água, e a sociedade respondeu muito bem, contribuiu muito para a superação da crise. Houve um trabalho muito intenso nessa questão do convencimento, de campanhas publicitárias, tanto paga quanto mídia espontânea, e que fez com que a gente conseguisse atravessar a crise sem secar
secar o reservatório sem ter um aumento de 2 dias, como todos esperavam que a gente tivesse um racionamento de 2 dias a cada 6. Graças a Deus não foi preciso. Hoje a gente está numa situação ainda difícil, mas sem aquela premência que nós vivemos o ano passado. A gente agora, com racionamento, a gente de um dia, com certeza a gente não passará a dificuldade que passou o ano passado, vendo a hora chegar no volume morto. Uma das causas para a crise da água é de ordem natural, pois embora o Brasil seja o país com a maior quantidade de água per capita do mundo, a sua disponibilidade é má distribuída ao longo do território. A região norte, que apresenta as menores densidades demográficas, possui cerca de 70% das reservas nacionais. Para se ter uma ideia dessa relação, segundo o Serviço Geológico do Brasil, apenas 1% de toda a vazão do rio Amazonas seria suficiente para atender em 1000 vezes o que necessita a cidade de São Paulo. O presidente da ADASA disse também que no início das chuvas chovia mais na cidade de Brasília, Distrito Federal, do que nos reservatórios de água. E isso não adiantava para melhorar os níveis. Ele falou sobre o que Paracatu pode fazer para não passar a mesma situação do ano passado. Uma questão que nos chamou muita atenção também, no ano passado, que no Comitê do Paranaíba Federal, participei de várias reuniões onde o pessoal de Brasília, os técnicos, vinham apresentar informações que nos deixavam impressionados, sabe, com relação à chuva, porque quando iniciou o período chuvoso, chovia bastante em Brasília, mas não chovia nas regiões onde tem os reservatórios, então não adiantava chover porque não tinha água na cidade, né? Bom, chover bastante, entre aspas. Chovia mais na cidade do que no reservatório, mas não bastante. Você só para ter uma ideia, nos 3 anos nós perdemos um ano de chuva. Pois é, então... O que choveu em 3 anos, o que normalmente, historicamente, choveria em 2. Tá? Então aquela média histórica que a gente tinha de 1.450 milímetros de chuva caiu para cerca de 1.000. Então você vê que realmente nós, como é reconhecido, já fazia vários anos que a curva da demanda estava encostando na curva da oferta. Aí veio 3 anos de escassez de chuva, deu no que deu, nós tivemos quase que um colapso na distribuição. Em cima dessa experiência que vocês tiveram, ainda estão tendo em Brasília, o que você sugere para, no caso de Paracatu, uma cidade de 100 mil habitantes, onde 70% da água é captada de um manancial que no ano passado secou e que esse ano corre o risco de secar? Qual é a sugestão que você gostaria de dar para a comunidade da cidade, para as autoridades e para as lideranças em geral? Olha, nós começamos lá no DF fazendo uma redução de pressão, que diminui os gastos à noite, diminui as perdas quando tem. E depois o racionamento, não tem outro jeito. Vocês têm a divisão setorizada da distribuição, não? Essa setorização ela não existe, mas agora a concessionária do município está iniciando a implantação dessa setorização. Porque isso é muito importante, essa setorização. Graças a Deus em Brasília a gente tinha isso, então que nos permitiu penalizar de maneira uniforme todas as áreas. Isso é muito importante. Porque, do contrário, as partes mais baixas têm água e as mais altas ficam sem indefinidamente. Então essa setorização é muito importante. Outra coisa importante é a mobilização social para o uso consciente da água. Isso já está sendo dito quase como um refrão, que água farta e barata a gente não vai ter mais. A água hoje é um bem finito e cada vez vai se tornando mais escasso e mais caro. O uso consciente da água é importante, além das outras formas de uso, reuso da água, a acumulação da água de chuva, enfim, são medidas paliativas que vêm a aumentar a disponibilidade hídrica. Israel Pinheiro também falou sobre a prevenção por parte da concessionária. A concessionária tem a obrigação de atender de forma contínua e universal a população. Isso é um fato. Então, cabe a ela prover os recursos hídricos disponíveis para atendimento da população. Agora, a culpa não pode ser jogada só na concessionária. Todos esses fatores, a ocupação desordenada do solo, o mau uso da terra que assoreia os aquíferos, enfim,
a população que usa sem consciência a água, enfim, são todos fatores que contribuem. Lá em Brasília, a CAESB realmente, reconhecidamente, houve muitos anos sem investimento na construção de novos reservatórios ou de novas captações, que chegou a uma situação, digamos, de um equilíbrio precário aí entre a oferta e a procura. E no primeiro, como se diz, revés que houve no sistema pluviométrico, aconteceu essa coisa. Mas a gente não pode colocar a culpa só na concessionária. E nós agradecemos ao Tonhão pela colaboração ao Paracatu Rural com esta entrevista.